Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Bom, hoje especificadamente o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, continuando nosso estudo aos domingos dos livros da Bíblia e cada capítulo em seu contexto. Vamos agora ver o que esse capítulo 6 nos ensinar, e lembrando que é um capítulo bem curto, então esse vídeo não será muito prolongado, mas vamos continuar ou iniciar. Versículos de 1 a 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério do cotidiano. Infelizmente, naquela época, os hebreus mencionados, desculpe, eles tinham muito problema de conversar com pessoas não judias ou não judeus. Eles tinham esse problema. Em Atos 10, vamos aprender mais ou menos o que seria esse problema, que não é um contexto agora. Por isso que os gregos não estavam sendo assistidos. Bom, eu nunca ouvi falar, hoje eu desconheço a informação de que alguma placa denominacional tem esse tipo de problema. Eu nunca ouvi falar. Não estou dizendo que não tem e não estou dizendo que tem. E se eu espero que não tenha. Eu espero que as placas das denominações possam continuar sendo justas nesse sentido. Eu não vejo muito ajuda, mas quando tem, eu não vejo essa acepção de pessoas. Eu não vejo e eu nunca ouvi falar. 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. O que eles estão dizendo? Não é sábio deixar de pregar para ajudar o próximo. Nós temos que fazer os dois. Por isso, versículo 3: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre essa necessidade. Então, o que os apóstolos disseram? Que o povo ia escolher, não era a liderança. Que entre o povo eles iam escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. E qual é o erro que a gente vê muito hoje? Que quem escolhe é o líder. Né? O sistema babilônico quer manter o controle. Então, infelizmente, ele escolhe pessoas muitas vezes que não têm sabedoria e nem boa reputação. Não são todos, existem líderes que sabem escolher sabiamente, tá bom? Versículos de 4 a 6. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, aqui os apóstolos falam assim: olha, nós vamos continuar nesse foco e vocês vão escolher 7 pessoas. E este parecer, versículo 5, contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes puseram as mãos. Por isso que esse Filipe não é o Filipe dos apóstolos. Tá bom? Versículo 7 a 9. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Mas por que isso acontecia? Porque a igreja era unânime. Ajudava o seu necessitado, era uma coisa que ninguém fazia. Não era sustentar, era ajudar quando tinha. Hoje, quantas denominações religiosas ajudam o seu próximo? Ajuda o seu membro dentro da igreja passando fome, passando necessidade, desempregado. Quantos? Deve ter, com certeza tem. Mas quantos fazem isso? 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então a gente percebe que mesmo Estevão, um homem íntegro correto, outras pessoas queriam disputar com ele. Ou seja, não era para o evangelho em si, era para ser melhor. E quantas pessoas cristãs têm esse mau exemplo hoje, né? Versículo 10 a 12. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava. Claro, porque a disputa não é de Deus, o espírito não é de Deus. 11. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Você consegue entender nesse contexto, o que a inveja causa? Pessoas que estavam
tentando competir com Estevão, só que Estevão, o dom foi dado por Deus. Ele só estava fazendo o papel dele. E pessoas, infelizmente, por inveja, fizeram isso contra Estevão. E quantas pessoas hoje fazem isso? Levantam falso testemunho, levantam falsa. Não só falso testemunho de falar, mas falsa testemunha contra o irmão. Né? 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. E investido contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Infelizmente, né? Infelizmente. Versículo 13 a 15, para encerrarmos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E apresentaram falsos testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. É só assim que o falso profeta se levanta, com falso testemunho. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. É isso aqui que muitos pregadores pregam hoje. Não, a lei foi abolida. Não, o sábado é para judeu. E de onde eles tiraram? Da mentira. Da mentira. Os apóstolos nunca mudaram. Continuaram guardando o sábado, continuaram pregando a guarda do sábado, continuaram pregando a lei de alimentação de Levítico 11, que não pode comer alimento imundo, que não pode comer porco, não pode comer peixe de couro, não pode comer isso. Eles continuaram pregando. Eles nunca pregaram errado. Eles nunca pregaram contra isso, que é a parte válida. E o que os estudiosos, os teólogos hoje, os estudados de Babilônia pregam? A mentira que fala de Estevão. Mudar os costumes de Moisés, que tinha dado ao povo. Você entende o quanto o Atos 6 é libertador? Porque a verdade nos liberta? 15. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. É isso. Quando uma pessoa tenta difamar o que prega a verdade, o que vive a verdade com testemunha falsa, por que muitos deles hoje se afastam? Não, não chama ele aqui não. Não, não, não. Por quê? Porque eles têm medo disso aqui. O falso profeta, ele não prega errado porque ele não sabe, ele prega errado porque ele sabe que é errado. Alguns têm uma porcentagem que nem sabe o que é, que tem falta de conhecimento e só repete o que é ensinado. Mas a grande maioria, quando você conhece, esse rapaz conhece a Bíblia, por que o pastor foge? Muitas igrejas que eu já participei, fui convidado para visitar, esse aqui prega, ele sabe da Bíblia. A maioria dos pastores correram de mim. Eu não sei por quê. Cheguei apertando a mão do cara, e aí, graça e paz, bem, é isso. Meus irmãos, que Deus abençoe, que possamos ter entendido Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos.